Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Tudo o que eu vivi, passei e enfrentei como pessoa com necessidades especiais. Foi uma trajetória de desafios e superações. E espero que a minha experiência possa inspirar e encorajar quem também enfrenta algumas dificuldades na vida. Eu nasci em Patrocínio, uma cidade conhecida pela produção de café. Os meus pais eram agricultores. E apesar das dificuldades, sempre encontravam motivos para sorrir. A nossa família era muito unida e os meus irmãos mais velhos cuidavam de mim com todo carinho. A minha mãe foi a primeira a perceber que eu tinha algo diferente. Tudo porque eu não seguia os movimentos com os olhos, não reagia à luz que entrava pela janela. E às vezes eu parecia perdido mesmo estando no colo dela. E preocupados, ela e o meu pai me levaram ao médico da cidade. Foi então que receberam a notícia que jamais gostariam de ouvir. Eu era cego. E naquela época, não era como hoje, com tecnologias avançadas e tantas ferramentas para ajudar as pessoas com deficiência visual. E os meus pais ficaram arrasados, pensando como seria o meu futuro, como eu iria brincar, aprender, viver num mundo tão visual, sem enxergar absolutamente nada. E como eu nunca tinha experimentado a luz do dia, não sentia falta dela. Eu tinha a minha própria maneira especial de sentir o mundo. Amava ouvir o som da natureza, sentir o cheiro da terra depois da chuva e reconhecia as pessoas pelo toque e pelo som da voz. E a minha mãe, uma mulher cheia de amor e paciência, foi quem começou a me ensinar a explorar o mundo de um jeito diferente. Ela descrevia tudo com detalhes, fazia com que eu tocasse as coisas, sentisse as texturas e, principalmente, aprendesse através dos meus outros sentidos. E mesmo sem saber ler, a minha mãe era mais completa que qualquer enciclopédia. Ela era carregada de sabedoria. Olha, e o mais difícil para mim foi quando eu comecei a ir para a escola, porque as aulas eram todas baseadas em leitura e escrita. E eu saía de lá do mesmo jeito que entrava, sem entender nada. Na verdade, os professores tinham tantas crianças para ensinar que não tinham tempo para dar atenção para mim. E cada dia na escola era uma batalha perdida. A mamãe percebeu que, apesar do meu esforço, eu não estava realmente aprendendo na escola. Então, depois de uma conversa com o papai, ela tomou a difícil decisão de me tirar de lá. Mas antes de fazer isso, ela também teve uma conversa muito especial comigo. E a mamãe, com aquele jeito dela, me perguntou se eu preferia continuar indo para a escola e sair de lá do mesmo jeito que entrava, sem aprender nada, ou se eu preferia ir com ela trabalhar, mexer na terra e aprender tudo o que ela sabia fazer. E sabe, até hoje eu me lembro claramente da emoção na voz dela, tentando me convencer de escolher a opção 2. E eu decidi então trabalhar com a mamãe. Comecei a acompanhar a mamãe no trabalho e lá todos gostavam muito de mim. E além de sempre estar fazendo alguma coisa, eu também me divertia muito. E um dia, a esposa do patrão da mamãe, a dona Rosa, pediu para ela ir até a sua casa. E a mamãe foi e me levou junto. Chegando lá, fomos recebidos com muita simpatia pela dona Rosa
e pela sua irmã Marli, uma professora que tinha vindo passar uns dias na fazenda para descansar a mente, pois havia terminado um noivado recentemente. E o campo, segundo ela, era ideal para encontrar a renovação que ela tanto buscava. E eu sei que as três passaram bastante tempo conversando. E a Dona Rosa pediu para a mamãe fazer um remédio caseiro para ajudar com os cistos nos ovários. E a mamãe prontamente disse que iria providenciar. E a Dona Rosa perguntou quanto iria custar a garrafada. E a mamãe então informou que não seria nada, porque ela tinha tudo no quintal de casa. E enquanto a mamãe conversava com a Dona Rosa, a irmã dela, a Dona Marli, começou a puxar conversa comigo. E como professora e acostumada a perceber quando uma criança precisava de algo a mais, ela notou que eu parecia precisar de atenção especial e perguntou à mamãe sobre o motivo do meu comportamento. E a minha mãe explicou a minha situação e a Dona Marli ficou muito comovida. E quando finalmente a minha mãe estava pronta para ir embora, a Dona Marli disse que gostaria de me ajudar se a mamãe não se importasse. E a minha mãe, emocionada, até chorou de felicidade e aceitou a ajuda dela. E nos dias que se seguiram, conforme o combinado entre a mamãe e a Dona Marli, que prometeu que encontraria uma maneira de me ajudar, ao invés de ir para o trabalho, eu ia diretamente para a casa da Dona Rosa. O meu irmão Marcelino me deixava lá antes de ir para a escola e a gente passava horas juntos. E ela me ensinava de um jeito simples e paciente. Usava tudo ao nosso redor para me explicar as plantas, as ferramentas da fazenda, os animais. Tudo se tornava material de aprendizado. E pela primeira vez eu comecei a entender as letras e os números. E o mais importante, eu comecei a acreditar que eu poderia aprender. E após semanas de aprendizado com a Dona Marli, eu comecei a mostrar um entusiasmo crescente pelos estudos. E ela percebeu que eu tinha um grande potencial para aprender, mas precisava de um método de ensino mais adequado. E ela sabia que o Braille poderia ser a chave para o meu progresso e decidiu me ensinar nesse sistema. Olha, naquela época encontrar materiais educativos em Braille era um desafio muito grande. No entanto, como a sua dedicação era tamanha, ela fez o que foi necessário para garantir que eu tivesse a oportunidade. E começou com o básico, apresentando o alfabeto em Braille e explicando como cada combinação de pontos representava uma letra. E embora o processo exigisse esforço e repetição, eu consegui aprender. A Dona Marli estava quase morando na casa da Dona Rosa, dedicando todo o seu tempo para me ajudar. E um dia, o ex-noivo dela apareceu na fazenda, fazendo lindas declarações de amor e prometendo fazê-la a mulher mais feliz do mundo. E ela, por amar tanto aquele homem, decidiu voltar com ele. E assim o seu Altair levou a Dona Marli de volta para a vida, deixando em mim um vazio gigante, porque eu tinha me apegado demais a ela. Enfim, depois que a Dona Marli se casou com o seu Altair, ela quase não aparecia mais na fazenda, mas sempre que vinha, fazia questão de passar na minha casa para saber como eu estava. E a cada visita, ela me trazia um livro e não cansava de afirmar que a única coisa que poderia me parar era eu mesmo. E eu levei aquelas palavras comigo. E à medida que eu avançava na adolescência para a vida adulta, comecei a enfrentar questões complexas sobre a vida. Os meus pais e os meus irmãos
tentavam me ajudar, dizendo que o importante era que eu era amado e que Deus sempre colocava pessoas boas no meu caminho. Mas para mim, aquilo parecia pouco, porque na minha cabeça, se Deus era tão bom assim, por que eu era cego? Por que as garotas não se interessavam em mim? Por que ninguém me contratava para trabalhar, já que eu era inteligente? E essas crises começaram a afetar o meu bem-estar emocional e psicológico, porque eu me sentia desorientado, rejeitado, incompreendido e obcecado pela ideia de ser aceito pelos outros. E isso se tornou prioridade em minha vida. E eu me esforçava ao máximo para estar integrado em grupos de pessoas que eu acreditava serem os meus amigos. Olha, eu tentava me adaptar aos interesses e comportamento dos outros, e muitas vezes sacrificando a minha própria convicção e gostos pessoais. Eu queria desesperadamente fazer parte daquele grupo, acreditando que aquilo iria preencher o vazio que eu sentia. No entanto, a realidade era bem diferente do que eu imaginava. Os rapazes e as moças com quem eu tentava me entrosar muitas vezes não tinham intenções sinceras e faziam de mim uma fonte de entretenimento e zombarias. O comportamento deles variava desde comentários disfarçados de piadas até exclusões sutis como a festa da cidade. E um dia, um rapaz da turma me desafiou a andar de bicicleta, prometendo que se eu conseguisse, a garota mais bonita da turminha me daria um beijo. E eu acreditei e subi na bicicleta. Dei algumas pedaladas, mas logo eu caí de cara no chão. E quando eu caí, ninguém veio me ajudar. Todos ficaram rindo de mim, dizendo que a garota não iria me beijar porque eu nem sequer conseguia ficar em pé na bicicleta. E eu mesmo assim não entendia por que eles zombavam de mim. E apesar dos meus irmãos tentarem se aproximar de mim e me incluir em tudo, eu preferia estar com os amigos da rua, porque eles eram mais descolados, gostavam de farra e se divertiam mais. Diferente dos meus irmãos que não bebiam, não tinham o mesmo estilo de vida animado que eu buscava. Eu, sinceramente, achava a vida deles muito chata. E o Marcelino e o Cláudio Honor já tinham as suas namoradas e estavam mais focados em coisas que eu não achava assim tão interessante. E como os rapazes com quem eu andava bebiam, eu comecei a beber também, depois a fumar e a chegar tarde em casa, deixando a minha mãe preocupada e ansiosa. E o meu comportamento desregrado se manifestou em minha atitude com a minha família, porque eu passei a responder de forma áspera à mamãe, a desrespeitar as regras da nossa casa, achando que o meu comportamento deveria ser tolerado devido à minha condição. E uma vez eu disse para minha mãe que ela deveria me aceitar do jeito que eu era, porque a culpa da minha cegueira era dela. E a mamãe que sempre tentava lidar com a situação da melhor forma, me respondeu que entendia a minha frustração e até a raiva como eu estava lidando com a vida, mas que a cegueira não era algo que ela ou eu havíamos causado, mas que era uma condição que ia além do nosso controle. E enquanto ela ainda me dava os seus bons conselhos, eu senti a minha raiva aumentar e comecei a xingar todo mundo e dizer que eu não queria ser cego, que eu queria ser uma pessoa normal igual aos meus amigos e queria principalmente que alguma garota gostasse de mim. E o meu pai, que já não tinha paciência para as minhas atitudes, me pegou pelo braço e me disse que eu estava sendo imaturo e inseguro
e falou que se eu estava pronto para ofender e magoar a minha mãe, eu também deveria estar pronto para aprender como as coisas realmente eram. E pela primeira vez me deu umas cintadas afirmando que iria cortar o mal pela raiz, antes que eu virasse um problema de manejo. Mas nem o corretivo do papai me ajudou. Na verdade, eu ainda estava preso em um ciclo de autodestruição e desajustes, porque eu me sentia desconectado e buscava algo que me fizesse me sentir aceito e valorizado. Eu brigava por uma valorização que eu não entendia qual era e como era. Olha, e eu sofri profundamente por causa dessa rebeldia. Eu me afastei dos valores que aprendi em casa e das pessoas que realmente se importavam comigo. E trilhei um caminho de dor e solidão e passei a ser visto como um problemático. E as portas começaram a se fechar para mim. E as oportunidades que poderiam ter mudado a minha vida desapareceram. E eu me tornei prisioneiro da minha própria escolha. E na nossa turminha havia uma moça por quem eu era completamente apaixonado. A Annalice, que todos chamavam de Galega. Ela me deixava com as pernas bambas. E eu fazia de tudo para agradá-la. E como um bom apaixonado, pedia dinheiro à minha mãe para comprar presentes para ela, acreditando que se eu demonstrasse o quanto a amava através de mimos, ela olharia para mim. Mas não foi isso que aconteceu. E um dia, a Annalice me disse sem rodeios que eu não fazia o tipo dela e que com a minha condição nem dava para namorar ninguém e era melhor eu me conformar. Olha, as palavras dela me atingiram em cheio. E aquilo me deixou profundamente triste. E para acabar de vez com tudo, eu subi em cima de um cavalo e num ato de desespero, taquei o reio nele com força, na esperança de que ele ficasse bravo e me derrubasse. Assim, eu pudesse morrer de uma vez. Mas o cavalo foi me derrubar na beira do rio e eu fiquei caído, chorando. E depois de todas as desilusões, eu entrei em uma fase de isolamento profundo. A dor de ter sido ignorado pela garota que eu tanto amava foi a gota d'água. E parei de sair com os amigos, aqueles mesmos que nunca realmente se importavam comigo. Também evitei a minha família, preferindo, me trancar em meu quarto, onde ninguém poderia me ver sofrer. E passava horas deitado, pensando por que eu tinha nascido daquele jeito. E um dia, enquanto eu estava no meu quarto, imerso aos meus pensamentos sombrios, eu ouvi uma batida na porta e pedi para que a pessoa do outro lado entrasse. E fiquei surpreso quando eu ouvi a voz da Dona Marli, a minha professora. E a Dona Marli me abraçou, disse que eu estava um rapagão bonito, fez toda uma festa como ela costumava fazer. E a presença dela me trouxe uma mistura de sentimentos que ia entre a felicidade e a vergonha por não ter conseguido fazer nada do que ela esperava que eu fizesse. E quando ela começou a conversar comigo, eu me senti pequeno, porque ela foi fazendo tantas perguntas. E eu, para tentar mostrar a ela que as coisas realmente eram difíceis para mim, eu tentei justificar falando das dificuldades. Mas para cada desculpa que eu dava, ela me dava uma resposta. E falou sobre as pessoas cegas que superaram desafios ainda bem maiores. E me lembrou de quando eu aprendi o braille e de como eu acreditava que poderia alcançar o mundo. E naquela época, ela também não sabia nada sobre o sistema de escrita e leitura tátil, mas se esforçou para aprender, não apenas para superar a própria falta de conhecimento,
mas também para me ensinar da melhor forma possível. E que a vida era assim. Para se chegar a algum lugar precisava, de muito esforço. E me perguntou onde eu queria chegar. E eu chorei, porque eu não tinha uma resposta definida. E ela não disse nada. Ficou em completo silêncio. Enquanto eu dizia que não queria ser cego, que gostaria que as pessoas me aceitassem, que os rapazes fossem os meus amigos e que as moças gostassem de mim. E eu fui falando tudo o que estava dentro do meu coração. E depois de me ouvir com atenção e entender a profundidade das minhas emoções, a dona Marli me perguntou se, ao achar que a minha vida não tinha sentido por causa da cegueira, eu não estaria ignorando o verdadeiro propósito da vida. E me fez pensar que, se eu deixasse a cegueira me limitar, como eu poderia esperar encontrar um propósito e satisfação? E terminou dizendo que eu não precisava mudar quem eu era para me encaixar nos outros. Em vez disso, eu deveria me concentrar a ser a melhor versão de mim mesmo, mantendo a minha integridade e honestidade. E quando eu primeiro me aceitasse e valorizasse quem realmente eu era, naturalmente eu atrairia pessoas que também reconheceriam e apreciariam o meu verdadeiro eu. E as palavras dela fizeram uma grande diferença. E eu percebi que, mesmo sendo cego, as limitações que mais me prendiam não eram as físicas, mas mentais. E eu estava me sabotando e me afastando de qualquer chance de melhorar de vida. E a minha professora colocou a mão no meu ombro e disse que nunca era tarde demais para recomeçar. E afirmou que sempre estaria por perto para me ajudar no que fosse preciso. Mas a mudança precisava vir de dentro de mim. E a dona Marli e a minha mãe tiveram uma longa conversa. E no final, a dona Marli me ofereceu a casa dela no Rio de Janeiro, dizendo que, já que eu estava preso na cidade por falta de oportunidades, talvez lá eu encontrasse novas chances para mudar a minha vida. E ficou esperando a minha resposta. Os meus pais não se opuseram e disseram para eu não jogar fora aquela oportunidade e me abençoaram dizendo a acreditar que eu daria certo. E depois de pensar na oferta da professora, eu decidi me mudar para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. E ao chegar lá, encontrei um lar também acolhedor na casa da dona Marli e logo comecei a procurar um emprego. No início, a minha professora me deixou explorar diferentes possibilidades, mas eu não encontrava nada que me desse motivação. E então, um dia, o marido dela comentou que tinha um emprego ideal para mim, destacando a minha habilidade em me comunicar e lidar com pessoas, além do meu jeito amigável. O seu Altair me levou para trabalhar em um dos hotéis da família, onde me tornei recepcionista. E não demorei a me destacar, sabe? Não apenas pela eficiência no trabalho, mas também por criar um ambiente acolhedor para os hóspedes. Eu conseguia entender as necessidades de cada um e, ao dar voz a eles, lutei para garantir que tivessem a qualidade de serviço que mereciam. E isso não apenas melhorou a experiência dos hóspedes, mas também elevou a reputação do hotel. E sabe, eu sinceramente não tenho certeza se o hotel da família do seu Altair foi o primeiro a incluir uma pessoa com deficiência visual, mas uma coisa é certa, fez muita diferença. A minha presença ali como recepcionista não só desafiou as expectativas, como também abriu portas para uma nova maneira de ver o potencial humano. A forma como consegui me conectar com os hóspedes
e entender as suas necessidades, apesar da minha cegueira, provou que as limitações são muito mais mentais do que físicas. E isso marcou profundamente a todos, mostrando que a inclusão vai além de simples palavras. E com o meu salário, eu passei a ajudar os meus pais e a minha mãe pôde parar de trabalhar. Ela já não aguentava mais ficar muito tempo fazendo os mesmos movimentos. E eu pedi para ela cuidar apenas das coisas de casa, que eu ajudaria o papai nas contas. Bom, eu nunca imaginei que o amor encontraria espaço na minha vida. Achava que essa experiência não estava reservada para mim, mas como a vida é cheia de surpresas, acabei me apaixonando pela gerente do hotel, a Gorete, e um dia criei coragem e falei para ela dos meus sentimentos. E para minha alegria, ela me disse para eu deixar as coisas acontecer. E naturalmente aconteceu. E começamos a nossa história de amor inesperada. Com a Gorete, eu tive 4 filhos. O Carlos, o Erasmo, a Tânia e a Suzana. Hoje eu sou um senhor aposentado, que vive rodeado pelos netos e pelos filhos. A minha esposa faleceu, mas me pediu para eu continuar, porque a vida é muito boa de se viver.